Hoje estamos aqui para falar sobre o testemunho do verdadeiro cristão, o testemunho daquele que vive segundo a palavra de Deus. Recentemente, meus olhos foram abertos para essa parte muito importante da nossa vida, onde numa situação que eu estava, a depender do que eu fizesse, eu estaria envergonhando o Evangelho ou estaria glorificando o nome de Deus. Isso me chamou a atenção e é por isso que esse tema vai ser dito hoje, para que sirva de alerta para todos que estão aqui, de como deve ser o seu testemunho, que é o testemunho de um verdadeiro cristão, e que através dessa palavra, que ela seja usada pelo Espírito Santo para clarear a sua mente e você enxergar esses momentos em que você está testemunhando do Evangelho. Porque você não carrega só o seu nome quando você sai da sua casa, quando você sai da igreja. Você carrega também o fardo de ser um cristão, de ser um verdadeiro leitor do Evangelho, uma pessoa de Deus. E se você não tem um testemunho verdadeiro, você acaba envergonhando o Evangelho e manchando a reputação da igreja. Eu queria fazer algumas perguntas a vocês. Você tem tido um bom testemunho? Quando as pessoas olham para vocês, o que vem na mente das pessoas? Qual que é o testemunho que você tem tido? Você tem manchado o Evangelho? Suas ações fazem com que Deus seja louvado? Ou as pessoas os menosprezem, aqueles que servem a Deus? Falar, ali é mais um crente da internet, aquele que não cumpre com nada. Você tem alcançado vidas com o seu testemunho ou apenas você tem afastado as pessoas de Deus? Hoje nós vamos falar sobre como o cristão tem o seu testemunho, o que é o bom testemunho de um verdadeiro cristão. O que significa um bom testemunho para Cristo? O bom testemunho, ele vai além de palavras, ele vai principalmente de ações, de atitudes, da sua maneira de viver e das escolhas que você faz diante de situações, de adversidades e principalmente nos momentos difíceis. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vamos ler do versículo 13 ao 16. Mateus capítulo 5. São palavras de Jesus durante o Sermão do Monte. Vamos prestar atenção nas palavras de Jesus. Amém? Amém. Versículo 13. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém? A palavra nos chama a atenção para como devemos ser, como devemos nos portar e como somos chamados para ser nesse mundo. As comparações e ilustrações que Cristo faz durante esse Sermão do Monte exibem as formas como nós devemos ser. E no versículo 13, Jesus faz uma comparação que nós devemos para a humanidade ser como sal. O que isso significa? Ser sal para a humanidade. Antigamente, creio que seja do conhecimento dos irmãos, o sal era usado como uma forma de preservar os alimentos, especialmente as carnes. E já que não havia a refrigeração naquela época, no momento que Jesus fala, nos chama a atenção para sermos sal na terra, ele chama a gente para ser influência positiva no nosso dia a dia. Para que nós sejamos uma parte a mais, uma parte diferente nesse mundo. A carne, quando não é salgada ou refrigerada, ela apodrece. E é assim como o mundo hoje em dia está. O mundo está apodrecendo aos poucos e nós precisamos fazer o nosso papel e evitar que o nosso ambiente, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, ele apodreça com as coisas desse mundo. Existe uma coisa que todos nós devemos prestar atenção sobre a advertência que Jesus faz também no versículo 13.
Ele diz assim: mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Se um cristão ele não tem um bom testemunho, de que ele serve? Se ele perde a sua função e a sua eficácia de transformar vidas, de que ele serve no meio desse mundo? Ele, assim como diz a palavra, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Ele perde a sua eficácia. Se você não tem um bom testemunho, como que as pessoas vão olhar para você e enxergar a Deus? Não tem como. Porque até as pessoas do mundo, elas entendem que não há respeito, não há um motivo para respeitar pessoas que são hipócritas, que dizem: eu sou de Jesus, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas na verdade, quando enfrenta a menor dificuldade, quando vai lidar com o próximo, é uma pessoa totalmente inversa com a palavra de Deus. E não podemos ser esse tipo de pessoa. Temos que prestar muita atenção no nosso dia a dia para que não sejamos um mau exemplo de cristão. No versículo 14, Jesus continua dizendo: vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Prestem atenção. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Assim como Jesus disse, nós não devemos nos esconder, mas devemos ser ativos com a nossa fé e devemos ser como luz. Nós devemos iluminar o ambiente, nós devemos ser diferentes e não mais um, como citado no versículo passado, que está no meio da podridão, que não faz diferença alguma se está ou não está. Como se fosse uma pessoa, as pessoas não olham para você e veem uma diferença de um para com o outro. Através do nosso testemunho, é possível alcançar vidas. Isso é de fato uma forma de alcançar vidas. Se você não tem um bom testemunho, você é só mais um. Mas se você vive segundo o Evangelho e tem um bom testemunho, o Espírito Santo consegue usar você para alcançar vidas para Cristo. E isso é um objetivo de vida para um cristão. Amém? Como foi cantado agora há pouco, o louvor Sonda-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Irmãos, é muito importante que os louvores entoados aqui não sejam da boca para fora. Vejam a profundidade desse louvor. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Você tem sido usado por Deus? Você tem sido instrumento do Espírito Santo para ser bênção na vida das pessoas? Se nós queremos ser usados segundo o Senhor em qualquer hora e qualquer lugar, devemos ser esse exemplo quando enfrentamos problemas, quando enfrentamos adversidades e precisamos manter esse bom testemunho. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 2. Abram a Bíblia. Filipenses capítulo 2. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. A palavra diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio das pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. A palavra é bem clara, dizendo como devemos ser diferentes, que nós devemos ser filhos de Deus no meio de pessoas más. É claro que se formos realmente fazer a balança, existem mais pessoas más do que pessoas boas. Isso é um fato, senão o nosso mundo não seria dessa forma. Quando a palavra diz que devemos fazer as coisas sem nos queixarmos e sem discussões, isso se aplica em todos os momentos da nossa vida. Se há algo ruim acontecendo, se você precisa
pecar para poder resolver essa situação, você tem que perder a sua comunhão com Deus, o que você pode fazer nesse momento? Você percebe que como que essa situação aconteceu? Você consegue enxergar que é uma armadilha do inimigo para que você perca a sua comunhão com Deus e você manche o evangelho? Porque você carrega esse nome de eu sou de Cristo, eu sou filho de Deus, mas na hora de fazer o testemunho, acaba se esquecendo dessas coisas. Diante dessas situações, você tem sido luz nas dificuldades que você tem enfrentado? Como que você reage quando você é injustiçado? Você tem causado brigas e discussões? Ou você procura ser da paz, apaziguador, ou seja, pacificador? Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Para entendermos como deve ser a nossa conduta no meio dessas coisas, dessas situações. Glórias a Deus. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Então a palavra de Deus nos dá uma ordem de termos uma boa conduta entre os pagãos. O que é essa boa conduta entre os pagãos? Os pagãos são aqueles que não seguem o evangelho, as pessoas que não seguem a Deus. E nós temos que ser exemplo aonde nós estamos, independente de qualquer coisa, não podemos nos deixar cair nas armadilhas do inimigo. Se você foi injustiçado, se você foi criticado, pare e pense, meu Deus, eu vou revidar? Eu vou falar de volta? Ah, mas você também não faz nada, você vai criar uma discussão em cima daquilo? Como que você deve se portar diante disso? Alguns dias atrás foi citado aqui na nossa igreja, um culto de quarta-feira, como são as armadilhas, quais são as armas que o inimigo tem usado para atingir a vida das pessoas. E uma dessas armas é fazer com que elas confundam as coisas do evangelho. A maior arma do inimigo é confundir aquilo que é santo com aquilo que não é santo. Então, irmãos, não seja essa arma do inimigo para fazer confundir as pessoas. Esse testemunho que você carrega, as pessoas olham assim, nós já cansamos de ouvir essas coisas, na verdade. Tinha que ser o crente causando confusão no trabalho. Ali, ó o crentinho ali. Ei, moça, ali não tem jeito não. Fala, mas sempre arranja confusão. Sempre faz aquele alvoroço em cima de tudo. Então, irmãos, nós temos que perceber que nós não podemos ter esse mau testemunho em forma alguma, porque é uma forma do inimigo usar você para manchar o evangelho, para trazer um lado que confunde as pessoas, associar sempre atitudes ruins a você ser um cristão. Então, quando você estiver dentro dessas situações, logo mais nós veremos como que Jesus se portou diante disso. Nós vamos continuar nos versículos 18, ainda de 1 Pedro, versículo 2, para entendermos, com um exemplo, como que nós devemos nos portar diante de algumas situações. No versículo 18 diz o seguinte: vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Veja só o que a palavra diz. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas, se vocês sofrerem por terem feito o bem e suportarem sofrimentos com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que Ele os chamou. Pois o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Assim como Jesus deixou de exemplo, nós devemos seguir
essa situação. Quando você estiver diante de uma injustiça, você sofrer insultos, você for criticado, até mesmo pela sua fé, você não deve revidar. Você não deve xingar a outra pessoa, perder a sua comunhão com Deus por causa de uma situação como essa. E é difícil, é muito difícil. Você pode falar assim: Júlio, mas eu não sou perfeito, a gente erra. É claro que uma hora eu vou errar, porque nós todos somos falhos. Mas sejamos amparados não somente pelo Espírito Santo, com a palavra de Deus, mas por esse versículo que o Pedro fala da seguinte maneira: se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Se você tem realmente a fé e acredita na palavra, isso se aplica para todas as coisas. Não adianta você olhar aqui: nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, olha que bonitinho. Mas aí quando chega na hora do vamos ver, que você sofre as consequências, não tem nem como comparar. Como Jesus sofreu injustiças, foi insultado, foi castigado, você não realmente cumpre com o seu papel. Vamos analisar com a palavra, vamos nos ater às bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que esperam com sabedoria e sofrem esses sofrimentos injustos, porém acredita que essa é a vontade que Deus tem, mas não revida, espera no Senhor. Mas você pode falar: Júlio, mas tudo tem um limite, né? É claro que tudo tem um limite, você não precisa, você não deve sofrer à toa. Poxa vida, se você vive com aquela pessoa que te insulta, que te faz o mal, claro que você deve procurar resolver a situação, mas não da maneira como o mundo ensina, que é revidando, que é fazendo insultos, que é você xingando a pessoa, é fazendo aquele alvoroço, mas sim da maneira correta, de uma forma pacificadora, mesmo que você não saia por cima. Felizmente, nem todas as vezes nós vamos sair por cima das coisas, mas Deus tem preparado o melhor para aqueles que fazem e cumprem com a sua palavra. Amém? Nós devemos acreditar nessas verdades que a Bíblia nos aponta. E como eu disse agora há pouco, você pode dizer que: Júlio, eu não sou perfeito, tudo tem um limite, é claro que eu vou errar, isso até pode ser verdade. Todos nós somos falhos, mas não podemos colocar as nossas justificativas na nossa carne. Não podemos colocar as justificativas na nossa humanidade. Eu sou falho, a carne é fraca. Não podemos usar essa desculpa, porque o Espírito Santo, Ele capacita e nos dá poder para poder refletir como Cristo fez, sermos exemplo como Cristo foi. Quando nós nos sentimos fracos, Ele nos dá a força para viver esse bom testemunho, mesmo que seja difícil. O cristão que se enche da palavra de Deus, que não vive só de TikTok, que não vive só de Instagram, mas que separa um momento com Deus, lê a palavra, o Espírito Santo usa aquela palavra, é testificado. Você se lembra da promessa de Deus, você se lembra que você será abençoado que se você passar por essa provação. Vamos ler Atos 1, versículo 8, que é a explanação de como o Espírito Santo nos ajuda. São palavras de Jesus, diz a palavra: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e até os lugares mais distantes da terra. Novamente, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Fica bem explícito na palavra que o Espírito Santo, Ele nos capacita e nos dá poder para suportar esses momentos difíceis. É claro que se você não faz a sua parte, o Espírito Santo não tem como agir na sua vida. Você tem que dar espaço para o Espírito Santo. Então você deve se encher daquilo que é reto, daquilo que é correto, da palavra de Deus, ouvir louvores, para sempre você ter na sua mente: se eu fizer isso, vou ser usado aqui pelo inimigo para ser pedra no sapato de alguém.
Se eu fizer isso aqui não vai cair legal, é melhor fazer de outra forma. E você pensa assim, por mais que seja difícil a situação, por mais que seja difícil perdoar a pessoa, por mais que seja uma coisa ruim que você sente no seu coração, o Espírito Santo traz paz ao seu coração de que você não pertence a esse mundo, que você não deve se preocupar com essas injustiças, que você tem que sair por cima das pessoas, que você vai sair por baixo, que você não pode sair assim, que você é o maioral. Eu sou filho de Deus, eu não vou deixar por baixo. E acaba que você cai no erro e acaba pecando contra Deus, querendo ser o maioral, como dizem. Pagar de maior, pagar do melhor, que nunca pode sair por baixo, que eu estou certo, então eu vou atrás. Nós temos que ter na nossa mente que nem sempre nós vamos realmente sair por cima nas situações. Mas que assim como Jesus disse, que ele pôs a sua esperança em Deus, o juiz, o justo juiz. Deus fará a justiça dele. E ele testificará para você e mostrará para você que esta foi a vontade dele. E a palavra é o seguinte: acontece o fato, você age segundo a palavra, e é só você depositar a sua esperança em Deus. Você não crê que Deus é o juiz justo? Deus não é aquele que provê todas as coisas, aquele que faz tudo para do melhor. Grandes coisas estão por vir. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Deus desse mundo. Que Deus poderoso é esse que não consegue fazer a justiça para você? É que para mim é difícil, né? Se eu não fizer isso, não vai acontecer. Eu gostaria muito de dar alguns exemplos, alguns testemunhos, mas a pastora pediu para que não fossem dito. Mas eu vou exemplificar para vocês. Certa vez, eu estava em um local em que as pessoas, elas estavam com um murmurinho. E eu assim meio sem entender, porque nunca fiz nada para prejudicar as pessoas. E é sempre assim, a gente nunca faz nada pelas pessoas, mas sempre há algum motivo, que são as investidas do inimigo para tentar te derrubar. Você tem que começar a enxergar as coisas dessa forma. E começava um murmurinho e eu não entendi o que estava acontecendo. Certa vez eu decidi sair para fazer algo, e eu deixei o celular lá, e o Espírito Santo falou assim: ô Júlio, coloca esse celular aí para gravar. E é uma das maiores armadilhas que tem hoje em dia. Vocês têm que prestar muita atenção no que vocês falam, que a todo momento tem alguém gravando, tem alguém mostrando você. E a pior coisa do mundo é a pessoa mostrar na sua cara: você aqui, falando mal de mim nas minhas costas. Falando dessa forma, e você é o quê? Filho de Deus. E aí é mais uma forma do inimigo te acusar. Falar, você é filho de Deus, mas fala mal dos outros assim que a pessoa sai. É aquela confusão que eu falei com vocês. Você não pode fazer a confusão, você não pode fazer as queixas, reclamar de tudo. Quando a pessoa sai, o patrão sai, esse patrão não dá para mim não, você é uma pessoa ruim, cara ruim. Mas aí, se acontece uma situação dessa, e na verdade nem precisa acontecer uma situação dessa, porque Deus que está lá em cima, Ele está vendo tudo. Ele está enxergando o seu coração, esse rancor que você tem, esse mau testemunho que você está apresentando para aqueles que você confia e que na verdade também só está ali ouvindo você. Então ele é ruim, né? Pois é, ele é ruim, né? E só concorda com você. E às vezes você sai pior na história, mesmo com a pessoa concordando. Porque você é o crente e o inimigo vai fazer o quê? Jogar a conta em cima de você. Ele vai te acusar. Então você tem que estar, irmãos, atento em todas essas situações, para que vocês não sejam acusados, não sejam usados pelo inimigo também, para causar essas brigas, essas discussões, que não é coisa de crente, não é coisa do cristão. As fofocas, as contendas, nós sabemos muito bem, eu creio que todo mundo aqui sabe e entende, que crente não deve fofocar, pelo amor de Deus. Quantos anos nós estamos aqui pregando a palavra todo santo dia? Se você não entender que você não pode falar mal do seu patrão quando ele sai, alguma coisa está de errado com você, está faltando palavra. Mas enfim, aconteceu de eu gravar
esse momento, somente 2 pessoas sabem dessa situação. E eu voltei, irmãos, e comecei a escutar. E eu escutava a pessoa que estava do meu lado falando barbaridades. Eu olhava assim e descia em mim, de fato, porque a gente tem um lado humano, a gente realmente sente o mal. E sentiu assim em mim uma vontade de falar, uma vontade de sair quebrando tudo, falando, né? É assim como são as coisas. Aquele ódio que a gente cria quando a gente se sente injustiçado pelas pessoas. Mas aí desceu em mim uma palavra do Espírito Santo, falou assim: Júlio, para que você vai fazer isso? Vai resolver? O que vai acontecer? Você vai falar, vai chegar no chefe, ele vai olhar para você, vai olhar para 3 pessoas falando, quem que ele vai acreditar? Nas 3 pessoas falando mal de você? Ah, não, mas aí você vai mostrar o áudio. Que confusão que vai dar. Você vai perder a sua amizade com seus colegas, você vai criar uma confusão no seu trabalho, você vai criar todo esse alvoroço em cima de uma coisa que não vai te beneficiar em nada, só para você ter seu ego inflado e falar assim: viu, eu gravei vocês falando mal, falando isso, falando aquilo, e agora? O que vocês vão fazer? E eu com ódio no coração, porque a gente tem esse lado ruim realmente. Falei assim: meu Deus, ô Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Deus. E eu comecei a orar ali por alguns momentos e o Senhor acalmou meu coração e disse: calma, seu Deus é maior. Nós temos isso conosco, que o nosso Deus é maior, mas às vezes a gente não acredita de fato que o nosso Deus é grande. E passou essa situação e glórias a Deus, a justiça foi feita. Poucas pessoas sabem, Dona Tenilza sabe como que aconteceu, e sabe que a justiça foi feita. E não foi em 1 ano não, foi em alguns anos. Demorou? Não foi tarde, mas foi no momento certo. Amém? Tenhamos, irmãos, essa noção de que o nosso Deus é justo, de que as coisas da terra são passageiras, que nós não precisamos nos apegar nessas coisas, que causar essas confusões não servem de nada. Só serve para manchar o evangelho, para taxar você de crente fake, o crente falso, que só fala, mas que não tem atitude, que a sua maneira de viver é totalmente contrária com o que você fala, o que você prega. Então quero chamar a atenção de vocês para como tem sido o seu testemunho. Pensa um pouquinho aí. Que testemunho é esse que eu tenho deixado no meu trabalho, na minha escola, na academia? Será que eu tenho cumprido com o meu papel de cristão? Será que eu tenho sido sal na terra? Será que eu sou luz? Será que eu sou como o céu que é escuro, todo escuro? Ou sou como as estrelas que brilham no céu, os pequenos pontos? O que chama a atenção em mim? Eu ser como todo mundo ou eu ser diferente? Nós cristãos, irmãos, nós devemos ser exemplo em qualquer área da nossa vida. E parece até fácil falar, mas é difícil. É difícil. Mas nós não podemos apresentar essa justificativa de que é difícil, porque Deus nos capacita, o Espírito Santo, Ele nos dá poder para suportar as adversidades. E a nossa fé ela é principalmente testada em momentos que a gente é injustiçado, principalmente nos momentos mais difíceis, que é aí quando a sua fé realmente é testada. E é aí que você terá a sua bênção. Se você realmente acredita que você vai passar por aquilo e vai ter a sua bênção, vai ser nesse momento que você está sendo provado. Não vai ser no seu dia a dia. Ah, Deus é bom, nada me acontece de mal. Aí na primeira vez que acontece uma coisa mal, você age totalmente ao contrário do que Deus quer. E aí você cai na armadilha do inimigo, se torna uma pedra de tropeço nas pessoas, porque as pessoas vão olhar para você ali.
Não adianta de nada ser crente. É a mesma coisa que todo mundo. Você vai manchar o evangelho e você não vai ser luz, assim como Jesus disse para nós sermos. Você não vai ser sal para a humanidade. Não temos desculpas para errarmos. E eu quero deixar um desafio a vocês, que nessa semana, procurem ser luz no ambiente de vocês. Que a palavra que foi dita aqui, ela não saia de um ouvido para o outro, que ela fique no coração de vocês e que vocês testemunhem do verdadeiro evangelho. Que vocês carreguem esse fardo, que é leve, e é pesado, mas é difícil, mas é leve, porque Jesus nos ajuda a carregar. Que vocês carreguem essa mensagem que foi dita aqui. Que testemunho que eu tenho tido? O que eu tenho feito no meu dia a dia? Qual é o meu agir diante das dificuldades? Será que eu tenho feito tudo diante da vontade de Deus? As coisas que eu faço refletem a Jesus Cristo, que não insultou de volta, que não ameaçou de volta, mas sim esperou em Deus, que é o juiz justo? Amém? Lembrem, irmãos, que a vida de vocês, ela serve apenas para alcançar a vida de outras pessoas. O maior objetivo nosso na terra é ir para o céu, em primeiro lugar, mas alcançar vidas para Cristo. E como foi dito aqui num primeiro momento, que nós todos temos um chamado. Se você ainda não sabe, qual é o meu chamado? Seu chamado é aquele, ir de pregar a toda criatura. E é o simples. Viva segundo a palavra de Deus, você já está pregando no seu agir. Fale de Jesus para as pessoas próximas a você. Não tenha vergonha, não se esconda. A luz não é para estar escondida debaixo do cesto, mas sim no lugar visível para outras pessoas. Não seja como o resto das pessoas. Seja como sal que ajuda a diminuir essa podridão, que ajuda a conservar o ambiente. Amém? Então vamos orar para que Deus ajude a cada um aqui. Vamos ficar de pé. A viver da maneira exemplar e ter um bom testemunho no seu dia a dia, para que alcance as pessoas ao seu redor. E é necessário encher a nossa mente da palavra de Deus, irmãos. Não adianta falar, Senhor, me ajuda a ter um bom testemunho, me ajuda a fazer aquilo, meu Pai. Mas não encher a mente da palavra de Deus, porque é com a palavra que o Espírito Santo nos ajuda a vencer esses momentos. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, finalizando, meu Pai, essa palavra. Que a palavra que foi dita aqui, Senhor, seja, meu Deus, testificada, Senhor, nos corações das pessoas que estão aqui. Que na mente dessas pessoas, Senhor, ao sair daqui, lembrem-se, Senhor, que o Senhor é o juiz justo, meu Pai. Que mesmo diante das injustiças, Senhor, que esse mundo nos apresenta, meu Pai, nós devemos, Senhor, cumprir com a Tua palavra e não devemos nos afastar de Ti, Senhor. Meu Pai, cumpre com o Teu dever, meu Pai. Senhor, usa-nos, Senhor, assim como nós pedimos, meu Pai. Senhor, faz o Teu mover no nosso meio, meu Deus. Usa essas pessoas que estão aqui para testificar, para ser testemunhos vivos da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos, Senhor, ser testemunhas, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai. Nos guarda, Senhor, e nos dá uma noite abençoada. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Mensagem número 1.